O pH é a medida do grau da acidez de uma solução e é definido pelo teor de íons hidrônio. A escala de pH na temperatura de 25 graus varia de 0 a 14. A solução será ácida se os valores de pH forem menores que 7, neutra se o valor de pH for igual a 7 e básica se o valor de pH for maior do que 7. Geralmente, no caso dos solos, o pH varia entre 3 e 9. A medida do pH do solo é um aspecto importante da agricultura, pois ela pode interferir na sua produtividade. Mas como é possível obter essa medida se o solo é sólido, sendo que o conceito de pH refere-se às soluções? O termo pH do solo refere-se ao pH de uma solução formada pela mistura de uma amostra de solos com água que é agitada e depois passa por um processo de decantação ou filtração. Dessa forma, mede-se o pH dessa solução com um pHômetro ou com o auxílio de indicadores ácido-base naturais ou artificiais. Existem vários fatores que podem interferir no pH do solo, tais como sua composição, a região em que está localizada e a concentração de sais, metais, ácidos, bases e substâncias orgânicas que são adicionadas no seu preparo para o plantio. É importante saber se o solo está ácido ou básico, porque isso é determinante para o desenvolvimento de algumas culturas. A erva mate e a mandioca, por exemplo, requerem um solo ácido para desenvolverem-se, tendo em vista que elas são nativas da América. Geralmente os solos ácidos são aqueles de regiões úmidas, como margens de rios e pântanos, com pH menor que 6,5. Mas na maioria das vezes, solos muito ácidos não são férteis, porque a disponibilidade de nutrientes é muito pequena para as plantas. Entre as culturas que não se desenvolvem bem em solos ácidos estão o algodão, a soja, o feijão e a alfafa. Os solos podem ser naturalmente ácidos em razão da pobreza do material de origem em cálcio, magnésio, potássio e sódio, que são as bases trocáveis do solo, ou a intensidade dos processos de intemperização, que resultam em maiores teores de hidrogênio e alumínio no complexo de trocas de solo, e, consequentemente, também na solução do solo. No entanto, o processo de exploração agrícola também é um fator gerador de acidez do solo, pela exportação e pela lixiviação de nutrientes do solo, pela intensificação do ciclo de matéria orgânica do solo e pelo próprio manejo da fertilidade do solo, com aplicações de fertilizantes com efeitos acidificantes. No Brasil, a maioria dos solos é considerado fortemente ácida, com pH entre 5 e 5,5. Assim, para corrigir o pH do solo, é muito comum a adição de calcário, carbonato de cálcio, CaCO3, em um processo que é determinado calagem. O pH desse sal situa-se na faixa de 6 a 6,2, próximo ao neutro. Em regiões ricas em calcário, os solos já são alcalinos naturalmente. Até mesmo a cor de algumas flores, como as hortênsias, é influenciada pelo pH do solo. Se o pH estiver ácido, as hortênsias terão a cor azul, mas se o pH estiver alcalino, então essas flores terão cores que variam do rosa ao branco. A intensidade dessas cores depende do teor de acidez ou alcalinidade do solo. Quanto mais ácido, mais azul escura ficará, e quanto mais básico, mais clara será.